O sol da tarde tingiu tudo de alaranjado, e por um instante terrível, ele achou que fosse tarde demais. A mulher estava pendurada pelos pulsos, amarrados com corda grossa a um galho alto da paineira. Os braços esticados acima da cabeça, o corpo bambo, os pés a poucos palmos do chão, alto o suficiente para que ninguém conseguisse se soltar sozinho, baixo o suficiente para que a agonia durasse horas. Mas então, Joaquim viu os dedos dela se moverem, fracos, tremendo, tentando encontrar força onde não havia mais nenhuma. Joaquim desmontou num pulo, o coração disparado. Subiu na árvore com a agilidade de quem tinha passado a vida inteira no campo e cortou as cordas que prendiam os pulsos dela. A mulher caiu nos braços dele como um pássaro com as asas quebradas, leve demais, frágil demais, quase morta. Os pulsos estavam em carne viva, sangrando onde a corda tinha cortado fundo. A pele estava roxa, inchada. Ela tinha lutado, tinha tentado se soltar e, quando não conseguiu, tinha ficado ali, pendurada, esperando a morte chegar. Quando ele removeu o pano do pescoço dela e leu as palavras costuradas ali, sentiu uma raiva tão profunda que precisou respirar fundo 3 vezes antes de conseguir se mover. Quem faz isso com um ser humano? Quem decide que uma vida não vale nada? Ele não sabia o nome dela, não sabia sua história, mas sabia uma coisa: ela não ia morrer naquele dia, não se ele pudesse evitar. E foi assim, naquela tarde de agosto, com o cheiro de terra seca no ar e o canto das cigarras ecoando pela fazenda, que 2 vidas destroçadas se encontraram. E o que aconteceria nos meses seguintes provaria que, às vezes, as árvores que parecem mais secas são as que têm as raízes mais fundas. Mas antes de eu te contar quem era essa mulher e o que tinham feito com ela, antes de revelar o segredo terrível que a tinha levado até aquela árvore, eu preciso te fazer uma pergunta. Você acredita que uma pessoa pode florescer de novo, mesmo depois de arrancarem todas as suas flores? Que pode dar frutos, mesmo quando todos dizem que ela é estéril? Fica comigo até o final dessa história, porque o que você vai ouvir vai mexer com teu coração de um jeito que tu nem imagina. Joaquim Ferreira dos Santos tinha 43 anos e já tinha enterrado 2 esposas. A primeira, Mariana, morrera de febre puerperal 3 dias depois de dar à luz uma menina natimorta. Tinha 22 anos. Joaquim tinha 24 e achou que nunca mais conseguiria amar. 5 anos depois, casou-se de novo. Não por amor, mas por solidão. Clemência era uma moça séria, de família boa, que aceitou o casamento arranjado sem reclamar. Viveram 6 anos juntos numa espécie de paz fria. Não havia brigas, não havia paixão, não havia nada além de respeito mútuo e silêncio. Clemência morreu dormindo, numa noite de inverno de 1887. O coração simplesmente parou. Tinha 31 anos. Joaquim não casou de novo. Não queria. A Fazenda Boa Esperança, nome irônico para um lugar onde a esperança tinha morrido faz tempo, era grande o suficiente para mantê-lo ocupado. 300 alqueires de terra, cafezais, gado, porcos, galinhas. Tinha 10 colonos vivendo na propriedade com suas famílias, uma casa grande sólida, mas sem enfeites, e uma rotina que nunca mudava. Acordava antes do sol. Tomava café preto e forte preparado por Dona Ermelinda, a cozinheira viúva que trabalhava para ele há 15 anos. Cavalgava pela fazenda, supervisionando o trabalho, consertando cercas, cuidando do gado. Voltava ao anoitecer, jantava sozinho, lia o jornal velho de 2 semanas quando havia e dormia. Todos os dias, todos os malditos dias iguais. Joaquim não era um homem cruel. Pagava bem seus colonos, ajudava quando havia doença ou necessidade, não batia nos empregados, nem abusava das mulheres. Era respeitado, mas não querido, porque era distante, frio, trancado dentro de si mesmo como uma casa com todas as janelas fechadas.
As pessoas da vila, Santo Antônio das Pedras, a 3 léguas dali, diziam que ele tinha o coração seco, que tinha perdido a capacidade de sentir. Joaquim não discordava. De fato, havia dias em que ele achava que o coração tinha virado pedra dentro do peito. Naquela tarde de agosto, ele tinha ido verificar as cercas do Pasto Sul. A seca estava brava. Já fazia 3 meses sem chuva e a terra rachava como couro velho. O gado estava magro, o capim amarelado, e Joaquim calculava quanto tempo mais conseguiria manter os animais antes de ter que vender a preço de banana. Foi quando viu os urubus. 3 deles voando em círculos baixos sobre a paineira grande que ficava na beira da estrada. Joaquim conhecia aquele sinal. Morte, ou algo próximo disso. Tocou o cavalo com os calcanhares e se aproximou. E foi quando viu. A mulher estava pendurada como um Cristo esquecido, braços abertos, amarrados pelos pulsos, o corpo magro balançando suavemente ao vento. Usava um vestido que um dia tinha sido azul, agora rasgado e sujo de terra e sangue. Os cabelos escuros caíam sobre o rosto, escondendo suas feições. Os pés descalços, machucados, com marcas de chicote nas panturrilhas. Joaquim desmontou e correu. Subiu na árvore, uma paineira velha, de tronco grosso e galhos retorcidos, e com o canivete cortou as cordas que prendiam os pulsos dela. Ela caiu pesada nos braços dele e Joaquim quase perdeu o equilíbrio. Era leve, magra demais. Mas o peso morto de um corpo desacordado é sempre surpreendente. Ele a deitou no chão com cuidado. O rosto dela estava inchado, com hematomas roxos na bochecha esquerda e um corte no lábio. Os pulsos sangravam. A carne viva onde a corda tinha cortado fundo. Ela tinha lutado muito tempo. Tinha se debatido até as forças acabarem. Foi quando Joaquim viu o pano amarrado frouxo ao redor do pescoço dela. Desamarrou com cuidado e leu as palavras costuradas ali, com linha vermelha em pano branco. Árvore seca é peso morto na terra. A raiva veio primeiro. Uma raiva fria, profunda, do tipo que endurece a mandíbula e fecha os punhos. Depois veio outra coisa, algo que Joaquim não sentia há muito tempo. Compaixão. Ele encostou os dedos no pescoço dela procurando o pulso. Estava lá. Fraco, irregular. Mas estava lá. Aguenta. Ele murmurou sabendo que ela não podia ouvi-lo. Só aguenta mais um pouco. Joaquim a ergueu nos braços. Era como carregar um saco de penas tão leve que assustava. E a colocou na frente da cela. Montou atrás, segurando-a firme contra o peito, e tocou o cavalo de volta para casa. O sol estava se pondo quando ele cruzou o portão da fazenda Boa Esperança. Dona Ermelinda estava na cozinha quando ouviu o galope. Saiu enxugando as mãos no avental e parou no meio do terreiro, os olhos arregalados. Meu Deus do céu! O que aconteceu? Prepare o quarto de hóspedes, Joaquim disse, desmontando com cuidado para não derrubar a mulher. Água quente, panos limpos e aquele unguento que tu usa para ferida. Rápido. Dona Ermelinda não fez perguntas. Correu. Joaquim carregou a mulher para dentro de casa e a deitou na cama do quarto de hóspedes. Um cômodo que não era usado há anos, mas que Dona Ermelinda mantinha limpo por teimosia. As janelas davam para o pomar de jabuticabas, e a luz do entardecer entrava suave, tingindo tudo de dourado. A mulher não tinha acordado. Joaquim sentou-se na beira da cama e olhou para ela pela primeira vez com atenção. Devia ter uns 30 anos, talvez menos. Difícil dizer com o rosto tão inchado. Os cabelos eram longos, pretos, com alguns fios grisalhos nas têmporas. As mãos, apesar de machucadas, eram delicadas, com dedos longos. Não eram mãos de quem trabalhava na roça, eram mãos de quem tinha tido outra vida. Dona Ermelinda voltou com a bacia de água quente, panos e o vidro de unguento. Parou ao lado de Joaquim e olhou para a mulher na cama. Quem fez isso com ela? Não sei. Joaquim pegou um pano,
Molhou na água quente e começou a limpar o rosto dela com cuidado. Mas vou descobrir. E quando descobrir? Joaquim não respondeu. Só limpou o sangue seco, o suor, a terra. E quando o rosto dela finalmente ficou limpo, ele viu que ela era bonita. Não uma beleza chamativa, mas algo mais profundo. Uma beleza triste, do tipo que faz o peito apertar. Dona Ermelinda tratou dos pulsos com um unguento e enfaixou com panos limpos. Depois cobriu a mulher com um lençol limpo e um cobertor de lã. Ela vai precisar de água quando acordar, e comida leve, caldo de galinha, chá. Eu sei. Joaquim se levantou. Obrigado, Ermelinda. A velha cozinheira olhou para ele com olhos afiados. Patrão, o senhor sabe que vão vir procurar ela, né? Quem fez isso não deixou ela ali para ser achada. Deixou para servir de exemplo. Eu sei. E o senhor vai entregar ela? Joaquim olhou para a mulher na cama, tão pequena, tão quebrada, tão parecida com tudo que ele tinha perdido na vida. Não. E naquela palavra, naquele não, firme e decidido, alguma coisa dentro de Joaquim Ferreira dos Santos começou a rachar. Como terra seca rachando sob a primeira chuva depois da estiagem. A mulher acordou 3 dias depois. Joaquim estava sentado numa cadeira ao lado da cama, lendo um livro velho que já tinha lido 5 vezes. Era noite e a luz da lamparina tremia nas paredes. Ele tinha passado as últimas 3 noites ali, dormindo pouco, vigiando. Não sabia bem por quê. Só sabia que não conseguia sair daquele quarto. Dona Ermelinda tinha tentado convencê-lo a descansar no próprio quarto, mas ele tinha se recusado. Ela vai ficar assustada se acordar sozinha, tinha dito. E a velha tinha revirado os olhos, mas não insistiu. Foi um gemido baixo que fez Joaquim erguer os olhos do livro. Ela estava se movendo, a cabeça virando de um lado para o outro, os lábios se mexendo sem som. Ele se levantou e se aproximou da cama. Calma, disse, a voz baixa. Você está em segurança. Os olhos dela se abriram devagar. Eram castanhos, grandes, assustados. Ela olhou para ele sem entender, depois para o quarto, depois para as próprias mãos enfaixadas. E então a memória voltou. Joaquim viu no rosto dela o terror, a humilhação, a dor. Ela tentou se levantar em pânico, mas o corpo não obedeceu. Caiu de volta na cama ofegante. Calma, Joaquim repetiu, mantendo distância para não assustá-la mais. Você tá na fazenda Boa Esperança. Eu te encontrei na estrada. Você estava... Ele parou, procurando as palavras certas. Você estava machucada. Eu te trouxe para cá. Ninguém vai te machucar aqui. Ela o encarou por um longo momento. Então, com a voz rouca, tão baixa que Joaquim mal conseguiu ouvir, ela disse, por quê? Por que o quê? Por que me salvou? A pergunta pegou Joaquim desprevenido, não porque ele não soubesse a resposta, mas porque nunca tinha pensado que precisaria explicar. Por quê? Porque você estava precisando. Eu não valho nada, ela sussurrou, e havia tanta convicção naquelas palavras que doeu. Eu sou uma árvore seca, peso morto na terra. Deixa eu ir, deixa eu... Não. A voz de Joaquim saiu mais dura do que ele pretendia. Não vou deixar você ir, e não vou deixar você repetir essas mentiras que costuraram no teu pescoço. Ela fechou os olhos, e lágrimas começaram a escorrer pelas têmporas. O senhor não entende. Eles estavam certos. Eu não sirvo para nada. Não posso ter filhos. Não posso dar herdeiros. Não posso fazer a única coisa que uma mulher precisa fazer. Joaquim puxou a cadeira e sentou-se ao lado da cama, os cotovelos nos joelhos, as mãos entrelaçadas. Como é teu nome? Ela hesitou. Depois, num fio de voz. Rosa. Rosa Maria da Conceição. Rosa. Ele testou o nome. Rosa, eu enterrei 2 esposas. As 2 eram férteis. As 2 engravidaram. E as 2 morreram. Mariana morreu no parto.
O bebê também. Clemência perdeu 3 crianças antes de parar de tentar. E cada perda foi matando um pedaço dela, até que não sobrou nada. Ele respirou fundo. Então me diz, Rosa, vale mais uma mulher que pode ter filhos, mas morre tentando, ou uma mulher que não pode ter, mas que está viva? Rosa abriu os olhos e o olhou, surpresa. A vida de uma mulher não se resume a parir. Joaquim continuou. E qualquer homem que acha que sim é um idiota. E qualquer família que pendura uma moça numa árvore por isso é... Ele parou, a raiva voltando. Merece a justiça de Deus. Rosa ficou em silêncio. Depois, com a voz ainda fraca. Meu marido, ex-marido, ele dizia que eu era maldição, que Deus tinha me castigado, que eu era inútil. Teu ex-marido é um covarde. Joaquim se levantou e foi até a janela. A noite lá fora era escura, sem lua. Foram eles que fizeram isso? Teu marido e a família dele? Rosa assentiu devagar. Me expulsaram de casa. Me arrastaram pela rua. Os homens da vila acharam que seria educativo me pendurar na árvore, para que outras mulheres inúteis soubessem o que as esperava. A raiva de Joaquim era tão grande que ele precisou se segurar para não socar a parede. Qual vila? Santa Luzia do Norte, 3 léguas daqui. Joaquim conhecia uma vila pequena, conservadora, onde os homens eram lei e as mulheres eram propriedade. Eles vão vir me procurar, Rosa disse, a voz trêmula. Vão dizer que o senhor me roubou. Vão querer me levar de volta para terminar o serviço. Deixa eles virem. Joaquim se virou para ela e havia algo em seus olhos que Rosa não conseguiu identificar. Determinação, proteção. Essa é minha terra, e enquanto você estiver nessa terra, ninguém encosta um dedo em você. Isso eu prometo. Rosa o encarou, e pela primeira vez em dias, sentiu algo além de desespero. Sentiu a menor centelha de esperança. Por que o senhor faria isso por mim? O senhor nem me conhece. Joaquim voltou para a cadeira e sentou-se. Porque eu já fui quebrado também. E eu sei como é acordar todo dia achando que não vale nada, que a vida acabou, que não tem sentido continuar. Ele olhou para as próprias mãos calejadas. E se alguém tivesse me dado uma razão para continuar naqueles dias escuros, talvez eu não tivesse virado o homem vazio que eu sou hoje. Rosa sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez eram diferentes. Não eram lágrimas de vergonha. Eram lágrimas de algo que ela tinha esquecido que existia. Gratidão. Obrigada, ela sussurrou. Joaquim assentiu. Descansa. Amanhã Dona Ermelinda vai trazer um caldo de galinha. Você precisa recuperar as forças. Ele se levantou para sair, mas a voz dela o deteve. Senhor Joaquim? Ele parou na porta e olhou para trás. Eu vou ficar devendo para o senhor, pro resto da vida. Joaquim balançou a cabeça. Você não me deve nada, só fica viva. É o suficiente. E saiu, fechando a porta com cuidado. Rosa ficou ali, sozinha no quarto silencioso, olhando para o teto. E pela primeira vez, desde que tinha sido amarrada naquela árvore, ela sentiu que talvez, só talvez, ainda houvesse algo na vida que valesse a pena. E foi ali, naquele quarto iluminado pela lamparina, que a semente foi plantada. Não uma semente de amor. Ainda não, mas uma semente de algo mais importante, confiança e esperança. E a certeza de que mesmo as árvores mais secas, quando encontram terra boa e água limpa, podem voltar a crescer. Mas antes de eu te contar o que aconteceu quando os homens de Santa Luzia vieram bater na porta da fazenda Boa Esperança, antes de revelar o segredo que Joaquim guardava e que explicava tudo, eu queria te pedir uma coisa. Se essa história tá tocando teu coração, se inscreve aqui no canal Contos do Coração, deixa teu like e comenta aí embaixo de onde tu tá assistindo. Tua presença aqui significa muito para mim, de verdade. E acredita,
O que vem agora vai te surpreender ainda mais. Os primeiros dias foram difíceis. Rosa tinha febre, o corpo lutando contra as infecções dos ferimentos. Dona Ermelinda fazia chás de ervas, limpava os machucados 2 vezes ao dia e forçava Rosa a tomar caldo, mesmo quando ela dizia que não conseguia engolir. Joaquim aparecia 3 vezes ao dia, de manhã antes de sair para o trabalho, à tarde quando voltava para almoçar e à noite antes de dormir. Não ficava muito tempo. Apenas o suficiente para perguntar como ela estava, se precisava de algo, se a dor tinha melhorado. No 4º dia, Rosa conseguiu se sentar na cama sozinha. No 7º, conseguiu ficar de pé, apoiando-se nos móveis. No 10º, caminhou até a janela e olhou para o pomar lá fora. Era final de agosto e as jabuticabeiras estavam carregadas de frutos pretos e brilhantes. Rosa viu uma criança, filho de um dos colonos, provavelmente, subindo numa árvore para colher as jabuticabas, rindo quando acertava a mira e o fruto caía certinho na cesta. Ela não se lembrava da última vez que tinha rido assim, livre, sem medo. Você tá melhor. A voz de Joaquim fez Rosa se virar. Ele estava na porta com o chapéu na mão, sujo de terra do trabalho do dia. Tô. Rosa apertou as mãos enfaixadas contra o peito. Os ferimentos estavam sarando, mas ainda doíam. Dona Ermelinda é muito boa para mim. Ela é brava, mas tem bom coração. Joaquim entrou e ficou perto da porta, como sempre, mantendo distância, respeitando o espaço dela. Eu queria falar com você sobre uma coisa. Rosa sentiu o coração acelerar. Era isso. Ele ia dizer que ela tinha que ir embora, que já tinha se recuperado o suficiente, que não podia mais ficar ali. Alguns homens vieram aqui ontem, dizendo que uma mulher tinha fugido de Santa Luzia, que tinha roubado dinheiro e joias antes de ir embora, que se alguém a visse, deveria avisar imediatamente. Rosa ficou branca. Eu não roubei nada. Eu juro que não. Eu sei. Joaquim ergueu a mão. Tranquilizador. Eu sei. É mentira. Eles estão tentando achar desculpa para te buscar, tentando fazer parecer que você é criminosa. O que o senhor disse para eles? Disse que não tinha visto mulher nenhuma e que se tivesse visto, não entregaria para uma corja de covardes que pendura gente em árvore. Rosa arregalou os olhos. O senhor disse isso? Disse. Joaquim deu de ombros. Não sou bom de mentir, e não vejo razão para esconder o que penso deles. Mas agora eles vão saber que eu tô aqui. Provavelmente. Joaquim se aproximou um pouco. Por isso eu vim falar com você. Você tem 2 escolhas. Primeira, eu te levo para outra cidade. Te dou dinheiro, te ajudo a recomeçar longe daqui. Segunda, você fica aqui, nessa fazenda, e a gente enfrenta o que vier juntos. Rosa o encarou sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. O senhor deixaria eu ficar? Deixaria. Joaquim coçou a nuca, parecendo desconfortável. Essa fazenda é grande, tem trabalho de sobra. Dona Ermelinda tá ficando velha, precisa de ajuda na cozinha, na horta. Você poderia ficar, se quiser. Mas o que as pessoas vão dizer? Vão dizer que eu sou sua amante? Joaquim completou sem rodeios. Vão dizer mesmo. As pessoas sempre acham o pior. Mas eu não me importo. E se você não se importar também, então não importa o que dizem. Rosa olhou pela janela de novo. Pro pomar, pro céu azul, pra liberdade que ela achava que nunca mais teria. Eu quero ficar, ela disse, a voz firme pela primeira vez. Se o senhor está oferecendo, eu quero ficar. Joaquim assentiu e algo parecido com um sorriso passou rápido pelo rosto dele. Então fica. Bem-vinda à Fazenda Boa Esperança, Rosa Maria da Conceição. Rosa começou a trabalhar 2 semanas depois.
Devagar, porque os pulsos ainda estavam sensíveis e o corpo ainda estava se recuperando. Mas ela insistia, não conseguia ficar parada, precisava se sentir útil, precisava provar, para si mesma, mais do que para os outros, que tinha valor. Começou ajudando Dona Ermelinda na cozinha, descascando batatas, cortando verduras, lavando panelas. A velha cozinheira a princípio foi cética. Moça de cidade não sabe trabalhar de verdade, resmungou. Mas logo percebeu que Rosa não era moça de cidade. Rosa tinha mãos habilidosas, aprendia rápido e trabalhava em silêncio, sem reclamar. De onde você aprendeu a fazer pão? Dona Ermelinda perguntou um dia, provando o pão que Rosa tinha assado. Minha mãe. Antes de casar, eu morava com ela e meu pai. Eles tinham uma padaria pequena na vila. E o que aconteceu? Rosa ficou calada por um momento. Eles morreram. Febre amarela. Eu tinha 18 anos. Meu tio me levou para morar com ele e 2 anos depois me casou com o primeiro homem que apareceu. E aí começou o inferno. Rosa passou a mão pela testa. 5 anos casada. 5 anos tentando. 3 perdas no primeiro ano. Depois, nada. O médico disse que meu útero tinha sido danificado, que eu nunca mais ia conseguir. E meu marido, ele nunca me perdoou. Dona Ermelinda pôs a mão no ombro de Rosa. Homem que vale a pena não te julga por isso, menina. Homem de verdade te ama pelo que você é, não pelo que você pode dar. Rosa sorriu tristemente. Não conheci muitos homens assim. Talvez esteja conhecendo agora. Rosa olhou para a velha, confusa. Dona Ermelinda apenas deu de ombros e voltou para o fogão. Mas havia um brilho nos olhos dela que Rosa não conseguiu decifrar. Os dias foram passando e virando semanas. Rosa começou a se sentir mais forte. Os ferimentos sararam, deixando cicatrizes finas nos pulsos. Cicatrizes que ela escondia sob as mangas compridas, não por vergonha, mas porque não queria que ninguém fizesse perguntas. Ela acordava cedo, ajudava na cozinha, cuidava da horta que ficava atrás da casa. Descobriu que tinha jeito com plantas. As hortaliças cresciam saudáveis sob seus cuidados. E ela começou a plantar ervas medicinais. Hortelã, alecrim, camomila, boldo. Joaquim notava. Notava como ela cantava baixinho enquanto regava as plantas. Notava como ela sorria quando uma semente brotava. Notava como, aos poucos, a mulher frágil e quebrada que ele tinha tirado daquela árvore estava se transformando em alguém diferente. Alguém vivo. Eles não conversavam muito. Joaquim não era homem de muitas palavras, e Rosa era naturalmente quieta. Mas havia uma conexão silenciosa entre eles. Um entendimento. Uma presença que confortava sem precisar de explicações. À noite, depois do jantar, Joaquim às vezes ficava sentado na varanda, fumando cachimbo e olhando as estrelas. E Rosa, terminando a louça na cozinha, às vezes olhava pela janela e o via ali, sozinho, e sentia uma pontada estranha no peito. Não era pena, era algo mais complicado, era reconhecimento, a sensação de olhar para alguém e ver seu próprio reflexo. Alguém que também tinha sido quebrado, que também tinha sido deixado para trás, que também achava que não tinha mais nada a oferecer ao mundo. Foi numa noite de setembro que tudo mudou. Rosa estava na cozinha, preparando massa para um bolo, quando ouviu o barulho. Vozes altas, cavalos, batidas violentas na porta da frente. Seu coração parou. Eles tinham vindo. Dona Ermelinda apareceu correndo na cozinha, os olhos arregalados. São os homens de Santa Luzia, uns 6, armados. Estão exigindo que o patrão entregue você. Rosa sentiu as pernas fraquejarem, segurou na mesa para não cair. Eu vou sair pela porta de trás. Vou fugir. Não quero causar problema para o senhor Joaquim. Você não vai a lugar nenhum. Dona Ermelinda segurou o braço dela. O patrão já está lidando com eles.
e ele não vai entregar você. Confia nele. Rosa queria confiar, mas o medo era maior. O medo de ser arrastada de novo, de ser amarrada de novo, de ser deixada para morrer de novo. Ela correu até a janela que dava para a frente da casa e espiou. Joaquim estava parado na varanda, sozinho, encarando 6 homens montados a cavalo. Todos tinham rifles. Alguns tinham cordas penduradas nas celas. O líder do grupo, Rosa reconheceu, era Sebastião, irmão do ex-marido dela. Falava alto, gesticulando. A mulher tá aqui, Joaquim. Todo mundo sabe. E ela é propriedade da família Mendes. Foi casada com meu irmão e fugiu como ladra. Entrega ela e a gente vai embora em paz. Ela não é propriedade de ninguém, Joaquim respondeu, a voz calma, mas firme. É uma pessoa e não vai ser entregue. Você não tem direito de esconder ela. Ela cometeu crime. Que crime? Joaquim deu um passo à frente. Não conseguir parir? É isso que vocês chamam de crime agora? Ela roubou. Mentira. Vocês que roubaram. Roubaram a dignidade dela, a vida dela. Joaquim cruzou os braços. E agora querem terminar o serviço. Mas não vai ser na minha terra. Sebastião cuspiu no chão. Você está se metendo em coisa que não é da sua conta, Joaquim. A gente não quer confusão. Mas se você não entregar ela... O quê? Joaquim desafiou. Vocês vão me enforcar também? Vão escrever que eu sou peso morto na terra? Um dos homens riu nervoso. Mas Sebastião não achou graça. Última chance. Entrega a mulher. Não. O silêncio que se seguiu foi pesado, perigoso. Sebastião olhou para os outros homens como se estivesse decidindo o próximo passo. E então, Joaquim fez algo que ninguém esperava. Ele puxou a espingarda que estava apoiada na parede da varanda e a segurou com as 2 mãos. Não apontou para ninguém. Apenas segurou. A mensagem era clara. Vocês invadiram minha terra, fizeram ameaças, tentaram levar à força alguém que está sob minha proteção. A voz dele era baixa, mas cada palavra caía como martelo. Qualquer um de vocês que cruzar esse portão de novo, sem ser convidado, vai sair daqui com uma bala. Isso não é ameaça, é promessa. Os homens hesitaram. Olharam uns para os outros. Sabiam que Joaquim não estava blefando. Sabiam que ele era de palavra. Sebastião cuspiu de novo, os olhos cheios de raiva. Você vai se arrepender disso, Joaquim. A família Mendes não esquece. Nem eu. Joaquim não piscou. Agora saiam da minha terra. Os homens viraram os cavalos e partiram em disparada, levantando poeira. Joaquim ficou parado ali até que sumiram na estrada. Então, lentamente, abaixou a espingarda. Suas mãos estavam tremendo. Rosa saiu correndo da cozinha, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Subiu os degraus da varanda e parou na frente dele, sem conseguir falar. Joaquim olhou para ela e havia algo diferente nos olhos dele. Algo cru, vulnerável. Você tá bem? Ele perguntou. Rosa assentiu, soluçando. O senhor arriscou tudo. Por mim. Por quê? Joaquim ficou em silêncio por um longo momento. Então, com a voz rouca, disse: porque perder você seria pior. E naquele momento, ali na varanda, com o céu estrelado acima e o cheiro de terra no ar, Rosa entendeu. Não eram só gratidão e compaixão que os ligavam. Era algo mais profundo, algo que nenhum dos dois tinha coragem de nomear ainda, mas que estava ali, crescendo em silêncio, como semente em terra boa. E assim, a história que começou numa árvore seca, com cordas e dor e palavras cruéis costuradas em pano, estava se transformando em algo que ninguém esperava. Porque às vezes a verdadeira força não está em gerar frutos. Está em ser a terra onde outros podem crescer. Está em ser o abrigo, a proteção, o lar. Mas antes de eu te contar o que aconteceu nos meses seguintes, antes de revelar a decisão que mudaria tudo, deixa eu te perguntar.
Você já precisou de alguém que acreditasse em você quando ninguém mais acreditava? Alguém que visse valor onde os outros só viam falha? Comenta aí embaixo. E se essa história está mexendo contigo, compartilha, porque histórias assim precisam ser ouvidas. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças sutis, mas profundas. A fazenda parecia mais viva. As refeições tinham um sabor diferente. Rosa tinha um jeito especial com temperos, e Dona Ermelinda, depois de resistir um pouco, admitiu que a comida tinha melhorado. O pomar estava mais cuidado. Rosa passava as tardes regando, podando, colhendo frutas maduras. Fez geleia de jabuticaba, que ficou famosa entre os colonos. Plantou um jardim na frente da casa. Cravos, rosas, margaridas, flores que traziam cor e vida para um lugar que tinha esquecido o que era beleza. Joaquim observava tudo em silêncio. Não era homem de elogios, mas às vezes, quando achava que Rosa não estava olhando, ele sorria. Um sorriso pequeno, quase envergonhado, mas genuíno. E Rosa notava. Sem dizer nada, ela notava. Eles começaram a conversar mais. Não grandes conversas, mas pequenos momentos. Na hora do café da manhã, quando Joaquim comentava sobre o trabalho do dia. Na hora do jantar, quando Rosa perguntava sobre os colonos, sobre as colheitas, sobre o gado. Uma noite, Joaquim perguntou: "Você sente falta de Santa Luzia?" Rosa estava bordando, tinha começado a reformar toalhas velhas, colocar flores nos cantos. Parou com a agulha no ar. Não sinto falta. Não tem nada lá que eu queira lembrar. Nem seus pais? A padaria deles? Isso eu sinto falta. Rosa voltou a bordar. Lembro do cheiro do pão quentinho de manhã cedo. Do sorriso do meu pai quando um cliente elogiava. Da minha mãe cantando enquanto sovava a massa. Mas isso morreu com eles. Não sobrou nada. Você poderia abrir uma padaria de novo, aqui na vila. Rosa olhou para ele, surpresa. O senhor acha? Acho. Seu pão é melhor que qualquer um que eu já comi, e a vila não tem padaria. As pessoas fazem em casa ou compram de vendedores ambulantes. Seria um bom negócio. Rosa sentiu algo esquentar no peito. Esperança. Possibilidade. Eu nunca pensei nisso. Depois que tudo aconteceu, eu achei que nunca mais ia poder ter algo meu. Pode. Joaquim se inclinou para frente, os olhos sérios. Rosa, você não é definida pelo que aquele homem disse. Você não é árvore seca. Você não é peso morto. Você é... Ele parou procurando as palavras. Você é a coisa mais viva que tem nessa fazenda. Você trouxe cor, trouxe gosto, trouxe... Ele parou de novo, constrangido. Trouxe o quê? Joaquim desviou o olhar. Alegria. Você trouxe alegria. Rosa sentiu os olhos arderem de lágrimas. Mas não eram lágrimas tristes. Obrigada, ela sussurrou, por me dar uma segunda chance. Por me fazer acreditar que eu ainda posso ser alguém. Você sempre foi alguém, Rosa. Só estava rodeada de gente cega demais para ver. Foi em outubro que os problemas começaram de novo. Padre Onofre, o vigário de Santo Antônio das Pedras, apareceu na fazenda numa tarde de domingo. Joaquim estava no curral quando Dona Ermelinda o chamou. O padre está na sala. Quer falar com o senhor. Joaquim franziu a testa. Padre Onofre era um homem severo, de moral rígida. Eles nunca tinham se dado bem. Joaquim entrou na sala e encontrou o padre sentado, com as mãos entrelaçadas sobre o ventre redondo, o rosto carrancudo. Padre, que surpresa! Joaquim, o padre não se levantou. Vim aqui em missão pastoral. Tenho recebido queixas sobre a situação irregular que se estabeleceu nessa fazenda. Joaquim cruzou os braços. Irregular? A mulher, Rosa Maria. Todo mundo sabe que ela está morando aqui, sob o mesmo teto que o senhor. Sem ser casada, sem ser parente. Isso é escandaloso. Ela trabalha aqui.
Joaquim disse, a voz calma, mas firme. Como empregada. Dona Ermelinda também mora aqui. Também não é casada comigo. Também não é parente. O senhor veio dar sermão nela também? Dona Ermelinda é uma mulher idosa e respeitável. Mas essa Rosa, ela tem reputação manchada. Dizem que fugiu do marido, que causou problemas, que... Quem disse isso? A voz de Joaquim ficou perigosa. Deixa eu adivinhar. Alguém da família Mendes? Padre Onofre ajeitou a batina desconfortável. A fonte não importa. O que importa é que o senhor, um homem respeitado, está dando abrigo a uma mulher de reputação duvidosa. E isso está causando escândalo. As pessoas falam, e como pastor espiritual dessa comunidade, é meu dever orientar o senhor. Orientar. Joaquim deu um passo à frente. Ou julgar. Porque me parece que o senhor já decidiu que Rosa é culpada sem nem conhecer a história dela. A história dela não importa. O que importa é o que parece. E parece que ela é minha amante. Joaquim completou sem rodeios. É isso que o senhor veio perguntar? Padre Onofre ficou vermelho. Eu não vim... Veio sim. E já que o senhor quer saber, vou responder. Não, ela não é minha amante. Ela é uma mulher que eu salvei de morrer na estrada, que eu dei abrigo porque era o certo a fazer. E se isso é escândalo para o senhor e para sua congregação de fofoqueiros, então o problema não é meu, é de vocês. Joaquim, o senhor precisa entender? Não. O senhor que precisa entender. Joaquim abriu a porta. Jesus acolheu prostitutas, leprosos, pecadores, e nunca perguntou o que os fariseus iam pensar. Então me diz, padre, o senhor está seguindo Jesus ou está seguindo a fofoca da vila? Padre Onofre se levantou, o rosto vermelho de raiva e constrangimento. O senhor vai se arrepender disso, Joaquim. A igreja não manda na minha terra, e o senhor já recebeu minha resposta. Agora, se me der licença, tenho trabalho a fazer. O padre saiu bufando, batendo a porta. Joaquim ficou ali, tremendo de raiva. Rosa apareceu na porta da cozinha, pálida. Eu ouvi tudo. Eu sinto muito. Eu não queria causar problema para o senhor. Você não causou problema nenhum. Joaquim foi até ela. As pessoas é que causam, porque são incapazes de ver bondade sem tentar destruir. Mas ele tem razão. Sobre o que parece. Sobre... Rosa. Joaquim segurou os ombros dela, fazendo-a olhar para ele. Eu não me importo com o que parece. Eu sei o que é. E você sabe. E isso basta. Rosa olhou nos olhos dele e viu algo que fez seu coração acelerar. Algo que ela tinha visto crescendo aos poucos, mas que agora estava claro, impossível de ignorar. Joaquim não havia como empregada. Não havia como caridade. Havia como algo mais. E a verdade assustadora era que Rosa também via ele assim. Naquela noite, Rosa não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, pensando em tudo que tinha acontecido, em como sua vida tinha mudado, em como ela tinha chegado ali esperando morrer, e agora ela queria viver, queria futuro, queria... Ela parou o pensamento ali, porque era perigoso pensar no que ela realmente queria, porque o que ela queria era impossível. Ela era uma mulher estéril, uma mulher que não podia dar filhos, e Joaquim, por mais que fosse bom, por mais que fosse diferente, ele ainda era um homem, e homens queriam herdeiros, queriam continuar a linhagem, queriam... Rosa virou de lado na cama, apertando o travesseiro. Não, ela não podia se iludir. Joaquim era bondoso, era protetor, mas isso não significava que ele a queria como esposa, como companheira, como... Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Rosa, a voz de Joaquim do outro lado. Você está acordada? Ela se sentou na cama, o coração disparado. Tô. Posso entrar? Pode. A porta se abriu devagar. Joaquim entrou, com uma lamparina na mão.
Estava descalço, com camisa e calça, os cabelos bagunçados, parecia cansado e nervoso. Eu queria falar com você sobre o que o padre disse. Rosa puxou o cobertor até o peito. O senhor não precisa se explicar? Preciso sim. Joaquim pôs a lamparina na cômoda e ficou de pé, sem saber o que fazer com as mãos. Porque o que ele disse é mentira, mas ao mesmo tempo, não é toda mentira. Rosa franziu a testa. Não entendi. Joaquim respirou fundo. Você não é minha amante, mas eu gostaria que fosse minha esposa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rosa ficou olhando para ele, sem conseguir processar as palavras. Tinha certeza de que tinha entendido errado, que tinha imaginado, O que o senhor disse? Joaquim se aproximou devagar e se ajoelhou ao lado da cama, ficando na altura dos olhos dela. Eu sei que isso é loucura, sei que a gente se conhece há pouco tempo, sei que você tem feridas que ainda não sararam. Mas, Rosa, esses meses com você aqui foram os melhores meses da minha vida em anos. Você trouxe vida para essa casa, trouxe cor, trouxe... Ele parou, a voz falhando. Trouxe esperança. E eu me apaixonei por você. Não sei quando, não sei como, mas aconteceu. Rosa estava chorando. Lágrimas corriam livres pelo rosto e ela nem tentou limpar. Mas eu não posso te dar filhos. O senhor sabe disso. E todo homem quer. Eu não quero filhos. Joaquim pegou as mãos dela. Já enterrei 2. Já perdi tudo que era importante. E aprendi que filho não é o que faz uma família. Amor é. Companheirismo é. Respeito é. E tudo isso eu encontrei em você. Mas o que as pessoas vão dizer? Deixa elas dizerem. Joaquim sorriu de leve. A gente já está causando escândalo do mesmo jeito. Pelo menos assim a gente faz valer a pena. Rosa riu no meio das lágrimas. O senhor é maluco. Sou. Ele apertou as mãos dela. Maluco por você. Então, você aceita? Aceita casar comigo? Não por dívida, não por gratidão, mas porque quer, porque sente o mesmo que eu. Rosa olhou para aquele homem. O homem que tinha cortado as cordas que a prendiam, que tinha tratado seus ferimentos, que tinha protegido ela de quem queria destruí-la, que tinha visto o valor onde todos viam lixo, e disse a única palavra possível: sim. E assim, numa noite de outubro, um pedido foi feito e aceito. Não com pompa, não com flores ou joias, mas com verdade, com amor cru e honesto, do tipo que nasce na dor e floresce na bondade. Mas antes de eu te contar como foi o casamento, antes de revelar o que aconteceu quando a notícia chegou em Santa Luzia, deixa eu te pedir uma coisa. Se essa história tá tocando teu coração, se inscreve aqui no canal Contos do Coração. Deixa teu like e comenta aí embaixo de onde tu tá assistindo. Tua presença aqui significa muito para mim, de verdade. E acredita, o que vem agora vai te surpreender ainda mais. O casamento foi marcado para novembro, numa cerimônia simples na fazenda. Padre Onofre, obviamente, se recusou a oficiar. Mas Padre Tomás, um padre mais jovem da cidade vizinha, aceitou. Deus não rejeita ninguém, ele disse quando Joaquim foi pedir. E se o amor de vocês é verdadeiro, então é abençoado, não importa o que digam. Rosa fez o próprio vestido, nada elaborado. Um vestido simples de algodão branco, com bordados delicados que ela mesma costurou. Dona Ermelinda chorou quando a viu pronta. Você tá linda, menina, linda de verdade. A cerimônia foi no pomar, sob as jabuticabeiras. Compareceram os colonos da fazenda com suas famílias, Dona Ermelinda, alguns vizinhos que não ligavam para fofoca, e mais ninguém. Não precisava de mais ninguém. Quando Rosa caminhou até Joaquim, com um buquê simples de flores do jardim, ele sentiu os olhos arderem. Padre Tomás conduziu a cerimônia com voz firme e bondosa.
Quando chegou a hora dos votos, Joaquim segurou as mãos de Rosa e disse: Eu, Joaquim Ferreira dos Santos, te recebo, Rosa Maria da Conceição, como minha esposa. Prometo te amar, te proteger e te honrar todos os dias da minha vida. Prometo nunca te fazer sentir que vale menos do que tu vale. E prometo que, enquanto eu respirar, você nunca mais vai ser amarrada, nunca mais vai ser julgada, nunca mais vai ser chamada de inútil, porque você é a coisa mais preciosa que eu já tive. Rosa chorava tanto que mal conseguiu falar, mas quando conseguiu, disse: Eu, Rosa Maria da Conceição, te recebo, Joaquim, como meu marido. Prometo te amar com o amor que nasce da gratidão, mas que cresce em liberdade. Prometo ser tua companheira, tua amiga, teu porto seguro. E prometo que vou fazer essa terra florescer, não com filhos, mas com amor. Porque o amor também é fruto, e é o mais importante de todos. Quando se beijaram, os colonos aplaudiram. As crianças jogaram pétalas de flores, e Dona Ermelinda enxugou as lágrimas com o avental, murmurando: Graças a Deus, graças a Deus. A festa foi simples, mas alegre. Comida farta, música tocada por um dos colonos que sabia tocar viola, dança no terreiro sob as estrelas. Rosa dançou com Joaquim, rindo quando ele pisou no pé dela, e ele riu também, algo que ninguém na fazenda se lembrava de ter visto. Eu não sei dançar, ele pediu desculpas. Nem eu. Rosa encostou a cabeça no peito dele. A gente aprende junto. E continuaram dançando, desajeitados, mas felizes. A notícia do casamento chegou em Santa Luzia 3 dias depois. E a reação foi exatamente o que Joaquim esperava. Sebastião Mendes e mais 4 homens apareceram na fazenda na manhã seguinte, armados e furiosos. Mas dessa vez, Joaquim estava preparado. Tinha avisado os colonos. Tinha colocado homens de guarda no portão. Quando Sebastião tentou entrar, foi barrado. Saiam do caminho, ele rugiu. Essa mulher é nossa. Ela não pode casar. Ainda é casada com meu irmão. Mentira! Joaquim apareceu a cavalo, com 3 colonos armados atrás dele. Vocês mesmos expulsaram ela. Anularam o casamento perante todo mundo quando a chamaram de inútil e a abandonaram na estrada. Ela não tem mais vínculo nenhum com a família de vocês. Isso não é legal. Legal? Joaquim riu amargo. Vocês querem falar de legal? Vocês que amarraram uma mulher numa árvore para morrer? Querem mesmo que eu chame as autoridades para discutir o que é legal? Sebastião ficou vermelho de raiva. Você vai pagar por isso, Joaquim, pela desonra que trouxe para nossa família. A única desonra aqui é de vocês. Joaquim apontou para a estrada. Agora saiam e não voltem, porque da próxima vez que vocês cruzarem esse portão, eu não vou mais pedir para vocês saírem. Vou fazer vocês saírem. E não vai ser bonito. Os homens hesitaram, mas viram os colonos armados. Viram a determinação no rosto de Joaquim e perceberam que não iam ganhar aquela luta. Viraram os cavalos e foram embora, mas Sebastião gritou por cima do ombro: Vocês são malditos, não vão ter filhos, não vão ter futuro, vão morrer sem deixar nada. Joaquim não respondeu. Apenas ficou ali, observando até que eles sumiram na poeira da estrada. Quando voltou para casa, encontrou Rosa na varanda, pálida, mas de pé. Você ouviu? Ouvi. E você acredita que a gente é maldito? Rosa foi até ele e pegou as mãos dele. Não, eu não acredito. E sabe por quê? Porque maldição é o que eles fizeram comigo, bênção é o que você fez. E eu prefiro viver abençoada sem filhos do que amaldiçoada com eles. Joaquim a puxou para um abraço e ficaram ali, abraçados, enquanto o sol subia no céu e a vida continuava. Os anos que se seguiram foram os mais felizes da vida de Joaquim e de Rosa. A fazenda prosperou.
Rosa abriu sim uma pequena padaria na vila. Vendia pães, bolos, doces. No início, algumas mulheres se recusavam a comprar, dizendo que era pão de mulher amaldiçoada, mas a qualidade falava por si. Em poucos meses, Rosa tinha clientes fiéis e o dinheiro que ganhava investia de volta na fazenda. Eles compraram mais terras, expandiram os cafezais, aumentaram o rebanho. A Fazenda Boa Esperança, que finalmente fez jus ao nome, virou referência na região. Mas os frutos que Rosa e Joaquim cultivavam não eram apenas de café ou gado. Em 1892, uma moça apareceu na fazenda. Chamava-se Teresa, tinha 16 anos e estava fugindo de um casamento forçado. Rosa a acolheu sem pestanejar. Teresa ficou, trabalhou, aprendeu. 2 anos depois, casou-se com um dos colonos por escolha própria e construiu uma vida feliz. Depois veio Ana, uma viúva com 3 filhos pequenos, expulsa da fazenda onde trabalhava porque o patrão queria transformá-la em amante. Rosa deu abrigo. Joaquim deu trabalho. E Ana reconstruiu a vida. Depois vieram outras. Mulheres quebradas, rejeitadas, abandonadas, e todas encontraram na Fazenda Boa Esperança o que Rosa tinha encontrado: segunda chance. A gente não está tendo filhos, Rosa disse uma noite deitada na cama ao lado de Joaquim. Mas está criando família do mesmo jeito. Joaquim sorriu no escuro. É, do jeito que importa. Em 1894, Dona Ermelinda adoeceu. Era o coração, disseram os médicos. Não havia cura, apenas tempo. Rosa cuidou dela com a mesma dedicação que Ermelinda tinha cuidado dela anos antes. Fazia chás, compressas, ficava ao lado da cama lendo histórias, cantando. No último dia, Ermelinda chamou Rosa e Joaquim. Eu queria agradecer, ela disse, a voz fraca, por me deixarem fazer parte dessa família, por me mostrarem que bondade ainda existe. Não. Rosa segurou a mão dela. Obrigada à senhora, por me acolher quando eu cheguei, por me ensinar, por acreditar em mim. Ermelinda sorriu. Você sempre foi especial, menina. Sempre soube que ia florescer. Ela morreu naquela noite, dormindo, em paz. Foi enterrada no pequeno cemitério da fazenda, sob uma jabuticabeira. E Rosa plantou flores sobre o túmulo, as mesmas flores que tinha plantado no jardim da frente anos antes. Rosa estava com 41 anos. Joaquim, 54. Os cabelos dele estavam completamente brancos agora. As mãos de Rosa tinham rugas, mas os olhos de ambos ainda brilhavam. A fazenda era próspera, não a maior da região, mas a mais respeitada, porque Joaquim e Rosa tratavam bem seus trabalhadores, pagavam salários justos e ofereciam ajuda quando havia necessidade. E a pequena comunidade de mulheres que tinha crescido ali virou lenda. Agora havia 8 famílias vivendo na fazenda, todas lideradas por mulheres que tinham chegado quebradas e que agora estavam inteiras. Teresa tinha 4 filhos. Ana tinha visto os 3 filhos crescerem e se tornarem homens de bem. Outras mulheres tinham casado, construído vidas, encontrado paz. E todas chamavam Rosa de mãe, não por sangue, mas por amor. Foi num domingo de maio, depois da missa, agora celebrada por um padre novo que não julgava, que uma mulher jovem se aproximou de Rosa. Dona Rosa? Rosa se virou. A moça tinha uns 20 anos, grávida, com um barrigue grande sob o vestido simples. Sim? Meu nome é Luísa. Eu vim de Santa Luzia. Eu ouvi falar da senhora, da fazenda. E eu preciso de ajuda. Rosa pegou a mão da moça. Conta pra mim. Luísa respirou fundo. Meu marido me bate, muito. Diz que eu sou inútil, que eu não presto. E agora que eu tô grávida, ele diz que se for menina, ele vai... Ela engasgou. Ele vai se livrar dela. E de mim. Rosa sentiu a raiva antiga voltar. Mas agora não era a raiva impotente. Era a raiva que sabia o que fazer. Você não vai voltar pra lá. Você vai ficar comigo, na fazenda.
E quando o bebê nascer, seja menino ou menina, vai ser amado. Isso eu prometo. Luísa desabou em lágrimas. Obrigada, obrigada. Rosa a abraçou e Joaquim, observando de longe, sentiu o peito aquecer. Aquilo era o fruto que importava. Joaquim morreu numa manhã de agosto, dormindo ao lado de Rosa. O coração simplesmente parou. Tinha 64 anos. Rosa ficou ao lado da cama, segurando a mão dele, chorando em silêncio. Mas não havia desespero, havia gratidão. Obrigada, ela sussurrou, por me salvar, por me amar, por me ensinar que eu valia alguma coisa. Ele foi enterrado ao lado de Ermelinda, sob outra jabuticabeira, e Rosa plantou flores ali também. Nos anos que se seguiram, Rosa continuou o trabalho. Continuou acolhendo mulheres, oferecendo segundas chances, plantando esperança. E quando morreu, em 1923, com 74 anos, havia mais de 30 famílias vivendo na fazenda. E todas deviam suas vidas, direta ou indiretamente, àquela mulher que um dia tinha sido pendurada numa árvore e chamada de inútil. O primeiro inverno como casal foi mais difícil do que Rosa esperava. Não por causa de Joaquim. Ele era atencioso, respeitoso, e a cada dia que passava, ela se apaixonava mais por ele. O difícil eram os olhares. Quando ia à vila fazer compras ou vender seus pães, Rosa sentia o peso dos julgamentos. As mulheres desviavam o olhar. Os homens faziam comentários baixos que ela fingia não ouvir. As crianças apontavam e sussurravam. É ela, a que não pode ter filhos. Dizem que é maldição. Coitado do Joaquim, amarrado com uma mulher seca. Rosa voltava para casa com o coração apertado, mas nunca contava para Joaquim. Não queria preocupá-lo, não queria que ele achasse que ela se arrependia. Mas Joaquim percebia, claro que percebia. Foi numa noite fria de julho que ele a encontrou sentada sozinha na cozinha, depois que todos já tinham dormido. Ela estava olhando pela janela, os olhos vermelhos. Rosa. Ele se sentou ao lado dela. O que aconteceu? Nada. Não minta para mim. Rosa respirou fundo. Hoje na vila, uma mulher cuspiu no chão quando eu passei. Disse que eu era agouro, que minha presença traz esterilidade para as outras mulheres. E as outras riram. Concordaram. Joaquim sentiu a raiva ferver, mas se controlou. Rosa precisava de consolo, não de mais raiva. E você acredita nelas? Não, mas dói. Dói saber que nunca vou ser aceita, que sempre vou ser a estéril, a defeituosa. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Às vezes eu penso, se você não teria sido mais feliz com outra mulher, uma que pudesse te dar filhos, uma que... Para. Joaquim segurou o rosto dela com as duas mãos, fazendo-a olhar para ele. Para com isso. Eu não casei com você porque não tinha escolha melhor. Casei porque você é a escolha, a única. E se eu pudesse voltar no tempo e ter todas as mulheres do mundo para escolher, eu escolheria você de novo, 1000 vezes. Mas você não quer filhos? Eu queria, antes. Ele passou o polegar pela bochecha dela, limpando as lágrimas. Mas sabe o que eu aprendi? Que ter filhos não garante nada. Não garante amor, não garante felicidade, não garante que você não vai morrer sozinho. Eu enterrei 2 esposas e 2 bebês. E de que adiantou querer tanto ter herdeiros? O que ficou foi dor e solidão. Ele encostou a testa na dela. Mas você me deu vida de novo. Me deu razão para acordar de manhã. Me deu um lar de verdade, não só uma casa. E isso vale mais do que qualquer filho. Rosa abraçou ele com força, soluçando. Eu te amo. Eu te amo tanto que tenho medo. Medo de quê? De perder você. De você perceber que merecia mais. Eu já tenho mais. Tenho você. Joaquim beijou a testa dela. E isso é tudo. Eles ficaram ali, abraçados, enquanto a noite fria lá fora contrastava com o calor daquele abraço.
E Rosa entendeu algo importante. O amor verdadeiro não é aquele que preenche vazios. É aquele que aceita os vazios e escolhe ficar mesmo assim. Teresa chegou numa tarde chuvosa de outubro. Rosa estava na cozinha fazendo doce de abóbora quando ouviu a batida tímida na porta dos fundos. Abriu e encontrou uma menina molhada até os ossos, tremendo de frio, com um olho roxo e o lábio partido. "Por favor", a menina sussurrou. "Me ajuda." Rosa não fez perguntas. Puxou a menina para dentro, deu roupas secas, preparou chá quente e sentou com ela perto do fogão. "Como você se chama?" "Teresa." "Quantos anos você tem?" 16. "Quem fez isso com você?" Teresa baixou os olhos. "Meu pai. Ele quer me casar com o Coronel Fagundes, um homem de 50 anos, rico. Mas ele tem fama de bater nas mulheres. 3 esposas já morreram. Eu disse pro meu pai que não queria. E ele..." Ela tocou o olho roxo. Rosa sentiu o estômago revirar. Conhecia aquela história. Era parecida demais com a dela própria. "E você fugiu?" "Fugi. Andei a noite toda. Ouvi falar dessa fazenda, que aqui tem gente que ajuda mulheres como eu." "Tem sim." Rosa pegou a mão da menina. "Você tá segura agora. Ninguém vai te obrigar a casar com ninguém." Quando Joaquim chegou e soube da história, não hesitou. "Ela fica, pelo tempo que precisar." Mas 2 dias depois, o pai de Teresa apareceu. Com ele veio o Coronel Fagundes e mais 4 homens armados. Joaquim os recebeu na varanda, com a espingarda na mão. "Vim buscar minha filha", o pai de Teresa disse. Era um homem baixo, gordo, com olhos pequenos e cruéis. "Ela me roubou e fugiu. É criminosa." "Ela não roubou nada", Joaquim respondeu calmo. "E não vai voltar. Ela é menor de idade. É minha propriedade. Ela não é propriedade de ninguém e não vai ser entregue para casar com um homem que mata mulheres." O Coronel Fagundes deu um passo à frente. Era um homem grande, de bigodes grossos e barriga proeminente. "Cuidado com o que diz, Joaquim. Eu tenho influência nessa região. Posso acabar com você." "Pode tentar." Joaquim ergueu a espingarda. "Mas antes disso, vai ter que passar por cima do meu cadáver. E eu não caio fácil." Houve um momento de tensão. Os homens armados olharam uns para os outros. O pai de Teresa gritou: "Teresa, sai daí, menina desgraçada. Seu lugar é comigo." A resposta veio da janela do 2º andar. Teresa se debruçou, o rosto ainda machucado, mas a voz firme. "Eu não volto. Prefiro morrer." "Você vai se arrepender. Vou te deserdar. Pode deserdar. Eu não quero nada que veio de você." Teresa olhou para o coronel. "E o senhor? O senhor pode procurar outra mulher para matar. Comigo não vai ser." O coronel ficou vermelho de raiva, mas não disse nada. Sabia que tinha sido desmascarado publicamente. O pai de Teresa cuspiu no chão. "Você tá morta para mim. Morta, ouviu?" "Ótimo", Teresa respondeu. "Já estava morta mesmo. Agora vou poder viver." Os homens foram embora aos berros e ameaças, mas não voltaram. Naquela noite, Teresa desceu e abraçou Rosa. "Obrigada por me dar uma chance, por acreditar em mim." "Eu sei como é", Rosa disse acariciando os cabelos da menina. "Eu sei exatamente como é." E foi assim que Teresa se tornou a primeira de muitas mulheres que encontrariam refúgio na fazenda Boa Esperança. Rosa descobriu que tinha jeito com a terra. Mais do que jeito, tinha dom. A horta que ela cuidava crescia exuberante, mesmo nos meses secos. Os tomates eram vermelhos e suculentos, as alfaces crocantes, as ervas aromáticas. "Você tem mão boa", Joaquim disse um dia, observando-a trabalhar. "Não é mão boa, é atenção."
Rosa arrancou um matinho intruso. Cada planta precisa de uma coisa diferente. Tem que observar, entender, cuidar. Não adianta tratar todas igual. Igual com gente. Rosa olhou para ele e sorriu. Igual com gente. Foi Rosa quem sugeriu expandir o pomar. Plantar não só jabuticabeiras, mas também goiabeiras, pitangueiras, laranjeiras. Joaquim concordou, e juntos plantaram mudas que levariam anos para dar frutos. A gente pode não ver essas árvores crescidas, Joaquim disse, socando a terra ao redor de uma muda. Mas alguém vai ver. Rosa regou a plantinha com cuidado. E vai saber que fomos nós que plantamos, isso basta. Teresa, que tinha começado a ajudar na fazenda, perguntou: Dona Rosa, a senhora não fica triste de plantar árvores que vão dar frutos só quando a senhora for velha? Rosa pensou por um momento. Sabe, Teresa, eu aprendi uma coisa. Tem 2 tipos de frutos. Os frutos que a gente colhe e os frutos que a gente planta para os outros colherem. E os 2 são importantes. Os 2 têm valor. E qual é melhor? Nenhum é melhor. São diferentes. Rosa limpou a terra das mãos. Eu não posso ter filhos. Não posso plantar minha semente em outra vida, mas posso plantar sementes na terra, posso plantar ideias, posso plantar esperança, e quando essas árvores crescerem, quando derem frutos, vão alimentar gente, vão dar sombra, vão ser úteis, e isso é um tipo de imortalidade também. Teresa absorveu as palavras em silêncio. Anos depois, quando ela mesma teria filhos, se lembraria dessa conversa e ensinaria a mesma lição. A seca foi brutal. Começou em maio e se estendeu até outubro. 5 meses sem uma gota de chuva. Os cafezais sofriam, o gado emagrecia, os colonos olhavam para o céu com desespero crescente. Várias fazendas da região quebraram, famílias inteiras foram embora, buscando terras melhores no norte. Joaquim passava as noites acordado, fazendo contas, tentando entender como manter a fazenda viva. O dinheiro estava acabando, as reservas de comida diminuindo. Numa noite particularmente difícil, ele disse para Rosa: a gente pode ter que vender parte da terra. Rosa estava remendando uma camisa dele. Parou com a agulha no ar. Quanto? Metade, talvez mais. E as famílias que moram aqui? Teresa, Ana, as outras? Vão ter que ir embora. Não tem como manter todo mundo. Rosa pousou a costura. Não vai ser assim. Rosa, a gente não tem escolha. Sempre tem escolha. Ela se levantou. Lembra o que você me disse? Quando me encontrou naquela árvore, você disse que eu tinha escolha, que sempre tem escolha. Então, vamos escolher diferente. Diferente como? Rosa começou a andar de um lado para o outro, pensando. A padaria. Tá indo bem. Não muito bem, mas dá algum lucro. E se a gente expandir? E se em vez de eu fazer só pães, fazer também bolos, doces, compotas? Posso ensinar Teresa e Ana. A gente pode vender não só na vila, mas nas fazendas ao redor. Isso não vai ser suficiente. E tem a horta. Mesmo com a seca, algumas coisas ainda crescem. A gente pode vender verduras, ovos, galinhas. Tem a geleia de jabuticaba que eu faço. Todo mundo adora. Posso fazer mais. Posso? Rosa. Joaquim segurou os ombros dela. Isso tudo não vai salvar a fazenda. Não vai ser suficiente para manter 200 alqueires de terra. Então a gente vende parte da terra, mas não manda embora as famílias. A gente reduz a fazenda, mas mantém as pessoas. Porque terra a gente pode comprar de volta um dia. Mas se mandar essas mulheres embora agora, elas não vão ter para onde ir. Vão voltar para os maridos violentos, para os pais que querem vendê-las. Vão voltar para o inferno. Joaquim olhou nos olhos da esposa e viu determinação. Viu força. Viu a mesma mulher que tinha sido pendurada numa árvore e que tinha escolhido viver. Você tem certeza? Tenho. A gente não desiste delas. Nunca. Joaquim assentiu devagar.
Então vamos tentar do seu jeito. E tentaram. Rosa acordava às 3 da manhã para fazer pães e bolos. Teresa e Ana ajudavam. Joaquim vendia parte da terra, 100 alqueires, o suficiente para manter a fazenda funcionando por mais um ano. As mulheres trabalhavam de sol a sol, cuidando da horta, das galinhas, fazendo compotas e geleias. Foi difícil. Houve dias em que Rosa caiu na cama tão cansada que nem conseguia tirar os sapatos. Houve dias em que Joaquim olhou para os cafezais murchos e quis desistir. Mas não desistiram. E em novembro finalmente choveu. A primeira chuva foi uma bênção. Rosa saiu para o terreiro, levantou o rosto para o céu e deixou a água lavar o cansaço, o medo, o desespero. Joaquim se juntou a ela, e os dois ficaram ali, encharcados, rindo como crianças. A gente conseguiu, Rosa disse. Você conseguiu. Joaquim a puxou para um abraço. Você salvou essa fazenda, você salvou essas famílias. Nós salvamos, juntos, e era verdade. Ana chegou num dia de março, com 3 filhos pequenos agarrados à saia. O mais velho tinha 7 anos, o do meio, 5, e o caçula, 3. Eram magros, sujos, assustados. Ana tinha 32 anos, mas parecia ter 50. Os olhos fundos, as mãos trêmulas, o corpo marcado por hematomas mal disfarçados sob o vestido surrado. Por favor, ela disse quando Rosa abriu a porta. Eu não tenho para onde ir. Meu marido morreu. E o patrão da fazenda onde a gente morava. Ele disse que se eu não virasse amante dele, ele ia me expulsar. E você fugiu. Fugi, antes que ele forçasse. Ana olhou para os filhos. Não posso deixar meus meninos verem isso. Não posso. Rosa não pensou 2 vezes. Entra. Vocês vão ficar aqui. Ana desabou em lágrimas. Nos meses que se seguiram, Ana trabalhou duro, lavava roupa, limpava a casa, cuidava da horta. Os filhos dela se integraram às outras crianças da fazenda, porque agora havia várias, filhos das mulheres que tinham se casado ou que já tinham chegado grávidas. O mais velho, Pedrinho, era esperto. Aprendeu a ler com Rosa em poucas semanas. O do meio, João, era bagunceiro, mas tinha coração bom. E o caçula Miguel, batizado assim em homenagem a Joaquim, era quieto e observador. Ana floresceu. Engordou, os olhos recuperaram o brilho e ela começou a sorrir de novo. Foi numa manhã de setembro que ela procurou Rosa na cozinha. Dona Rosa, eu queria falar uma coisa. Fala. Eu conheci um homem, um dos colonos, seu Antônio. Rosa sorriu. Antônio era um viúvo de 40 anos, trabalhador, sério, pai de uma filha adolescente. Ele é bom homem. É, Ana corou. E ele me pediu em casamento. Disse que quer cuidar de mim e dos meus meninos, que quer construir uma família de novo. E você quer? Quero, mas eu tenho medo. Medo de estar fazendo errado, de estar escolhendo rápido demais. Rosa pousou a faca que estava usando para descascar batatas e segurou as mãos de Ana. Ana, você já viveu o inferno. Já sabe como é ser maltratada, desrespeitada. E agora você encontrou um homem que te trata com dignidade, que quer te dar um lar de verdade. E isso não é escolher rápido. Isso é reconhecer uma bênção quando ela aparece. Rosa apertou as mãos dela. E se você sentir que é certo, então é certo. Confia no teu coração. Ana sorriu através das lágrimas. Obrigada por tudo. Por me acolher, por me ensinar, por me mostrar que ainda existe bondade no mundo. A bondade sempre existiu. Você só estava rodeada de gente que não sabia o que fazer com ela. Ana se casou em outubro, numa cerimônia simples na capela da fazenda. Os 3 filhos dela serviram de pajens, e quando Antônio beijou a noiva, todos aplaudiram. Rosa, observando de longe, sentiu o peito aquecer. Mais uma vida restaurada, mais um fruto colhido.
A carta chegou num envelope amarelado, trazida por um mensageiro que Rosa não conhecia. Era endereçada a ela. Rosa a abriu com mãos trêmulas. A letra era trêmula também, de alguém que não estava acostumado a escrever. Rosa, sou eu, Sebastião, irmão do seu ex-marido. Escrevo essa carta porque tô morrendo. Os médicos disseram que é câncer. Tem uns 3 meses, talvez menos. E antes de morrer, eu preciso pedir seu perdão. O que a gente fez com você foi errado, foi cruel, foi desumano. E eu carreguei essa culpa todos esses anos. Não teve um dia que eu não me lembrei do seu rosto quando a gente te amarrou naquela árvore. Do seu desespero, do seu medo. A gente te tratou como lixo, como algo descartável. E você não era. Você era uma pessoa, uma mulher boa. E a gente te destruiu. Meu irmão morreu no ano passado, bebida. Ele nunca foi feliz depois que você foi embora. Dizia que a casa era vazia, que nada tinha gosto. Casou de novo, mas a segunda esposa também não conseguiu dar filhos. E sabe o que ele fez? Tratou ela direitinho, com respeito, porque ele aprendeu. Tarde demais, mas aprendeu. Eu sei que você tá bem. Ouvi falar da fazenda, do casamento, do trabalho que você faz com mulheres como você, e eu fico feliz. De verdade. Porque você merecia ser feliz. Sempre mereceu. Não espero que me perdoe, não mereço perdão. Mas queria que você soubesse, você tinha razão, você não era árvore seca, a gente que era cego demais para ver os frutos que você poderia dar. Sebastião Mendes. Rosa leu a carta 3 vezes. Sentiu a raiva antiga voltar, mas junto com ela veio outra coisa. Compaixão, tristeza e, surpreendentemente, perdão. Ela mostrou a carta para Joaquim. O que você vai fazer? Rosa ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse, vou responder. Sentou-se e escreveu. Sebastião, recebi sua carta e quero que saiba que eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. E não posso ter paz se carregar rancor. O que vocês fizeram comigo quase me matou, não só o corpo, mas a alma. Mas eu sobrevivi e aprendi que o valor de uma pessoa não tá no que ela pode gerar, mas no que ela é. Eu não tenho filhos, nunca vou ter. Mas tenho uma família maior do que a maioria das mulheres que parem 10. Tenho mulheres que eu ajudei a salvar. Tenho crianças que me chamam de mãe, mesmo sem ter o meu sangue. Tenho um marido que me ama, não pelo que eu posso dar, mas por quem eu sou. Então, você estava certo. Eu não era árvore seca, eu só estava plantada em terra ruim. Morra em paz, Sebastião, e saiba que seu pedido de perdão foi ouvido. Rosa Maria da Conceição Ferreira. Ela enviou a carta e nunca mais pensou em Sebastião. Porque perdão não é esquecer, é liberar, é soltar o peso, é seguir em frente. Joaquim começou a envelhecer visivelmente depois dos 60 anos. As costas ficaram mais curvadas, os passos mais lentos, a respiração mais pesada. Mas o espírito dele permanecia forte. Ele ainda acordava cedo, ainda supervisionava o trabalho, ainda montava a cavalo, embora Rosa implorasse para ele ter cuidado. Mas nas tardes, ele começou a passar mais tempo na varanda, sentado na cadeira de balanço que Rosa tinha comprado para ele. E ali, naquela varanda, ele recebia visitas. Vinham colonos pedir conselhos, vinham mulheres agradecer pelo abrigo que tinham recebido anos antes. Vinham jovens pedir bênção para casar, vinham crianças ouvir histórias. Joaquim virou patriarca. Não por imposição, mas por respeito. Todos o viam como pai, avô, protetor. Numa tarde de 1908, Teresa, agora com 32 anos, casada e mãe de 4 filhos, trouxe a filha mais velha para conversar com ele. Senhor Joaquim, minha filha está com dúvida sobre o futuro. Ela quer estudar, ser professora. Mas o namorado dela diz que mulher não precisa estudar. Joaquim olhou para a menina, que devia ter uns 15 anos. Como você se chama? Rosa. Me batizaram com o nome da dona Rosa. Joaquim sorriu.
Bom nome. E você quer estudar? Quero. Mas o Juca diz que é perda de tempo, que meu lugar é em casa, cuidando de filhos. E você ama esse Juca? A menina hesitou. Eu gosto dele, mas não sei se amo. Então deixa eu te contar uma coisa. Joaquim se inclinou para frente. Eu fui casado 3 vezes. 2 primeiras foram casamentos de conveniência. E sabe o que eu ganhei com isso? Solidão, luto, tristeza. A única vez que eu fui realmente feliz foi quando casei com alguém que eu escolhi porque amava e que me amava de volta. De verdade, sem condições, sem exigências. Ele apontou para o peito dela. Se esse moço te ama de verdade, ele vai querer que você seja feliz. Vai querer que você cresça, estude, realize seus sonhos. Porque amor verdadeiro não prende, liberta. Então pergunta para ele: você me ama ou você quer me ter? A menina absorveu as palavras em silêncio. 1 semana depois, terminou o namoro. E 2 anos depois, foi estudar na cidade. Tornou-se professora. Casou-se com um homem que apoiava seus sonhos. E nunca esqueceu a conversa na varanda. Em 1910, numa manhã fria de agosto, Joaquim não acordou. Rosa estava ao lado dele na cama. Percebeu que ele estava frio demais, quieto demais. Tocou o peito dele. Nada. Ela não gritou, não entrou em pânico, apenas deitou a cabeça no peito dele e chorou em silêncio. Obrigada, ela sussurrou. Por tudo, por me salvar, por me amar, por me ensinar que eu valia alguma coisa. Eu te amo. Sempre vou te amar. O funeral foi imenso. Mais de 200 pessoas compareceram. Colonos, vizinhos, mulheres que tinham sido acolhidas, filhos e netos dessas mulheres. Todos choraram. Todos lembraram. E quando baixaram o caixão na terra, Rosa jogou uma rosa vermelha. A primeira rosa que tinha plantado no jardim da fazenda. Até breve, meu amor. Ela sussurrou. Os anos seguintes foram difíceis. Rosa sentia a falta de Joaquim como uma dor física. Havia noites em que acordava e estendia a mão para o lado vazio da cama, esperando encontrá-lo ali. Mas ela não desmoronou, porque tinha trabalho a fazer, tinha mulheres a acolher, tinha uma missão. Teresa assumiu parte da administração da fazenda. Ana ajudava com as finanças. E Rosa continuou fazendo o que sempre fez, acolhendo, ensinando, amando. Aos 55 anos, Rosa era respeitada em toda a região. Até aqueles que tinham julgado ela no passado agora baixavam a cabeça em reverência quando ela passava. Foi em 1915 que algo inesperado aconteceu. Uma mulher idosa apareceu na fazenda. Devia ter uns 70 anos, magra, curvada, mas com olhos ainda vivos. Dona Rosa? Sim, meu nome é Francisca. Eu sou mãe de Sebastião e do seu ex-marido. Rosa sentiu o estômago apertar. O que a senhora quer? A velha baixou os olhos. Pedir perdão, em nome dos meus filhos, em nome da minha família. O que a gente fez com você foi imperdoável e eu carreguei essa culpa até hoje. Rosa ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse: a senhora não tem culpa. A senhora não me amarrou na árvore. Mas eu deixei. Eu sabia e não impedi. Eu era a matriarca. Devia ter protegido você. E não protegi. A velha chorou. Me perdoa, por favor. Rosa se aproximou e surpreendentemente abraçou a mulher. Eu perdoo. Eu já perdoei faz tempo. E a senhora precisa se perdoar também. Carregar culpa não muda o passado. Só envenena o presente. Francisca saiu dali em paz, e Rosa percebeu algo. Perdão liberta não só quem recebe, mas principalmente quem dá. Rosa morreu dormindo, aos 74 anos, numa noite tranquila de abril de 1923. Estava cercada por Teresa, Ana e mais de 20 mulheres que ela tinha ajudado ao longo dos anos. Suas últimas palavras foram: Joaquim, eu tô indo. Espera por mim. E então,
com um suspiro suave, partiu. Foi enterrada ao lado de Joaquim, sob as jabuticabeiras que eles tinham plantado juntos décadas antes. E sobre o túmulo gravaram as palavras que ela mesma tinha pedido. Aqui jaz Rosa Maria da Conceição Ferreira. Não gerou filhos, mas gerou esperança. Não foi árvore seca, foi floresta inteira. 32 anos depois, em 1955, a Fazenda Boa Esperança continuava de pé. Administrada por Teresa Mendes Ferreira, neta adotiva de Rosa, havia se tornado não apenas uma fazenda, mas um centro de acolhimento reconhecido pelo governo. Mais de 1000 mulheres tinham passado por ali ao longo dos anos. 1000 histórias de dor transformadas em histórias de recomeço. 1000 árvores secas que aprenderam a florescer de novo. E tudo por causa de uma mulher que um dia foi pendurada numa árvore e chamada de inútil, mas que provou que o valor de uma pessoa não está no que ela gera, está no que ela planta, no amor que espalha, na esperança que deixa. E esse legado, esse nunca morre.